Oi, gente! Mais um episódio no ar. E hoje, gente, nós estamos com uma atriz... fazendeira... taróloga. Já tirou até as cartas pra mim. É verdade, gente. Eu tenho medo se ela tira as cartas pra mim. Eu vejo que eu não quero ver. Gente, quando vem um amor aí, hein? Não, gente. Não, desculpa decepcionar você. Não vai ser dessa vez. Depois eu vou levar um beliscão, não quero falar. Gente, vamos apresentar a nossa convidada? Bora! Com vocês, Julie! Oi, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Como você está se sentindo? Está bem? Tô muito chique, né? Porque tá sendo a primeira vez que eu tô sendo entrevistada, assim, ao vivo. Então, tô achando chique demais. Primeira vez participando de um pod? Sim. O povo tá Muito perdendo, bem. gente. Olha aí, ó. Primeiríssima vez. Espero que de muitas. Valorizar Muito essa bem. atriz, né? Não, valorização. Julie, a gente fica muito feliz de te receber, né? Uma pessoa aí da nossa terra. E a gente hoje quer conhecer um pouco mais da Julie, né? A gente quer saber o que tu faz, como foi a tua infância, né? A tua vida, até chegar nos dias de hoje, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente quem é a Julie. Pergunta difícil, né? São longos 25 anos. Não sei muito dizer, assim, quem eu sou, porque eu sinto que eu tô sempre sendo incoerente, entendeu? Aí se eu disser que eu sou alguma coisa, parece que dali uns dias vou mudar e aí já não é. Então, não sei te dar uma resposta certa, mas... Contando, assim, da minha infância, né? Eu comecei a ser artista muito cedo, desde criança, literalmente. Assim, comecei na igreja, que foi onde eu conheci a Carol, inclusive. Ai, gente, já fez teatro, Engraçado, Ju? Já, conheci a Carol na depois eu rua. Engraçado. Não, Diferente, eu né? conheci a Carol na igreja, bem comportadinha. Eu comecei a cantar no coral da igreja com 2 anos de idade. Inclusive, foi a primeira competiçãozinha, assim, nos congressos, lembro? E depois a gente fez teatro na igreja também. Tem fotos e vídeos. Tem fotos. Cara, sério, eu tava... Tem provas disso. Gente, tem provas disso. E o melhor é que eu provas. perguntei quem era a Carol na foto e eu não reconheci. Não reconheceu. A Ele não caracterização reconheceu. tava incrível, Não, então. uma caracterização ótima, né? Sim, era o Sim. Chico Bento. A gente dividiu um personagem na peça do Assim, gato, dividia. inclusive. Foi a foto que eu mostrei pra ele. Ah, sim. Ah, muito bem. Aqueles figurinos eram, ó, Chiquérrimo. te dizer. Depois disso, eu fui pro IFE fazer comunicação visual, que é basicamente a minha área de design, que é onde eu sou formada hoje. Depois eu fiz um semestre de teatro na UFPEL, e aí não segui o curso e voltei pra fazer design, que daí eu me formei agora no final do ano passado. Amém. 10 anos depois. Porque daí juntou, né, tipo, o período do técnico Aham. e depois da faculdade, então foi quase 10 anos aí junto. Que loucura. E aí agora eu tô aqui, né, Bom, dando aulas de teatro, finalmente, porque era uma coisa que eu queria há muito tempo, assim, desde jovenzinha, porque o teatro sempre teve muito presente, né, desde a época da adolescência, assim, então, tamo aí. Mas aí nesse meio tempo rolou tanta coisa também. O tarô, as galinhas. Vamos conversar sobre essas várias coisas. Vamos por partes. Vamos ter que partes. estar dividindo Que a gente quer em saber de pautas, tudo. capítulos. Julie, por que tu desistiu do teatro? Não sei, teve algum motivo? Na faculdade? Na faculdade. Eu tava naquele período ali da adolescência, Brasil. assim, início da fase adulta, ali aqueles 16, 17, 18, 19 anos por aí. Foi meio conturbado, né? Assim, tipo, relações de pessoas que meio que davam uma podazinha, enfim. Então, também eu era muito insegura e imatura também, muito diferente de hoje, né? Porque a gente muda muito daquela fase pra depois dos 20 e poucos, assim, parece que a gente dá um salto gigantesco, né? E foi mais por isso, assim, que eu não tava me sentindo muito confortável também com a rotina e tudo mais. Então, optei por voltar pro que era confortável e conhecido, que era o prédio do IFE, assim, sabe? As pessoas que eu já conhecia de lá, então... Foi mais por isso mesmo, mas não por não quero fazer. E naquela época também eu não tinha muito interesse pela licenciatura em si. Eu queria fazer mais voltado para a parte bacharelado, assim, sabe? Da parte profissional, no sentido de trabalhar no mercado de trabalho mesmo. Então, foram esses fatores, assim, mas nada que tenha mudado, assim. E hoje tem alguma coisa que te faz, assim, despertar, né? Hoje com as aulas, depois a gente vai falar sobre isso. Mas tem algum momento, assim, que tu pensa, bom,
quero voltar, né, a fazer novas peças ou voltar talvez ao teatro? O que tu planeja aí? Sim, depois desse período lá, aí passou a pandemia, né? Na pandemia a gente tem crise de identidade, quem sou eu que tá estou tudo fazendo bem, no mundo, gente? né? Acho que Pandemia, todo mundo... Quem não teve, Eu passei por isso. Nossa. a gente passou também. Eu acho que todo mundo passou, né? É. Porque foi um que eu período tô assim, fazendo tipo, aqui? um baque, ninguém esperava. Então, nessa fase eu comecei a pensar, não, por que eu não tô fazendo o que eu quero fazer, sabe? Por que eu só tô seguindo a onda das coisas que chegaram? Porque eu não escolhi fazer design em momento nenhum da minha vida. Eu pensei assim, nossa, eu quero ser designer. Era o que foi aparecendo e o caminho mais fácil que surgiu. Então, eu fui surfando a onda enquanto ela tava rolando, sabe? Mas nunca foi uma escolha, assim, algo que, nossa, eu nasci pra isso, aquela coisa iluminada, assim. Então, na pandemia, eu pensei, não, eu preciso voltar a fazer as coisas que me fazem feliz, realmente. E daí eu fiz alguns cursos de teatro em Pelotas, em algumas companhias. Daí eu fiz alguns filmes com os estudantes do cinema da UFPEL. Daí foi uma experiência legal também, porque o teatro e cinema é bem diferente. A gente pode falar mais sobre isso também depois. Mas é bem diferente, assim, como atriz. E aí eu fui seguindo fazendo essas peças, assim, ao longo dos anos, né? Desses 3 anos depois da pandemia. Não sei fazer conta de cabeça, mas foram 3 anos mais ou menos. E foi isso. Daí, a partir disso, eu vi o quanto era legal, sabe? Esse convívio com as pessoas. E aí eu voltei a repensar a licenciatura. Pensei, não, quando vê... Isso Bem é legal, amplo. né? Porque eu sempre tive uma vontade de, tipo, fazer alguma diferença com as coisas que eu saí de fora de Canguçu, digamos assim, pra conhecer, sabe? Então, qual a diferença maior do que ensinar, né, alguém? E trazer pra tua realidade também, né? Exato, Porque hoje a gente exatamente. vê que Canguçu tem essa carência, né? Então, que bom que tu tá trazendo essa área também do teatro, né? E como que surgiu as aulas de teatro, de como que veio essa ideia, né? Não sei se a gente já pode entrar nesse assunto. Já entrou? Obrigado. Como que a gente faz, né? Pra fazer uma aula de teatro contigo? Querida, teu tapa doeu? Querida... Então... O microfone explodindo no tapa. Não, ela não tem noção que ela faz crossfit e ela tá achando que eu sou uma barra. verdade. Né? Não, amigo, foi bem fraquinho. Essa barra quer gostar de você. É, quem faz crossfit eu não me meto muito, Não, não, porque não. eu tô só na musculação. Mas não sei é dar uma um coisa- tapa, gente. Mas Se como- alguém me tirar pra brigar... Mas eu retornando apanho. à minha Vamos pergunta, retornar. como que surgiu as aulas de teatro? Então, veio muito do cansaço de sair de Canguçu, na verdade, né? Porque como eu fiquei 10 anos estudando em Pelotas, indo e vindo todos os dias, pra eu sair de Canguçu agora, depois que eu me formei, só quando é um evento muito importante, assim, sabe? Tipo, ou pra ver algum amigo, amiga daqui. Então, eu pensei, eu não quero ficar o ano inteiro gastando dinheiro, que é bem caro, né? A gente andar dali aqui. E aí eu pensei, não tô cansada. Cansei. E aí eu pensei, como eu podia fazer pra existir isso aqui também? Pra eu não precisar sair daqui pra poder realizar essas coisas que eu gosto, né? E aí eu pensei muito na minha eu criança, assim, antes de conhecer o Tita, que foi o grupo que a gente participou na adolescência. Porque eu não sabia que isso existia. Eu sempre gostei de ver novela, desde criança, assim. A primeira novela que eu gostei de ver foi O Clone, em 2002, que eu tinha 2 anos. Ou Imagina. 1 ano e pouco. Que eu sou de dezembro de 99, aí a minha conta é meio difícil de fazer, mas... Enfim, sempre gostei de novela, sabe? Aí eu ficava, como é que será que faz pra fazer isso, sabe? Porque daí tu pensa quando é criança, não, eu quero ser médico, veterinário, não sei o que lá. São profissões que a gente vê no nosso cotidiano, né? Mas o trabalho do ator a gente não vê, a gente vê na TV. Então, daí, quando tu chega lá, tu já tá, nossa, super famoso. Tanto é que eu tinha essa ilusão, assim, de que pra eu me considerar atriz, eu tinha que ser famosa. Mas não, isso é só uma característica dessa profissão, né? Assim como hoje em dia qualquer uma pode ser, inclusive, uma profissão famosa. Então eu pensava nessa minha eu criança, assim, que não via isso, sabe? Então foi daí. Eu pensei, não, se eu já vi, eu posso trazer pra cá também, porque quando vê tem uma outra criança que, assim como eu lá atrás, sente falta de ver isso, sabe? Que legal. Julie, como funcionam as tuas aulas? Então, hoje elas estão funcionando. A gente tem 3 turmas. Uma juvenil a partir de 10 anos, dos 10 aos 15, 16 mais ou menos, assim. E 2 adultas, a partir dos 17, 18. E aí elas funcionam uma vez na semana. E quanto tempo de duração tem a aula?
1 hora e um pouquinho por enquanto, mas depois que a gente começar a ensaiar a peça em si, acredito que vão ser um pouco mais, assim, até umas 2 horas no máximo. E agora vocês estão no momento descobrimento, processo Preparando. criativo. Sim, porque como todo mundo que chegou nunca teve contato com teatro, a gente tá começando do início, né? Porque uma coisa que eu considero muito importante na profissão é que o ator esteja super seguro do que ele tá fazendo no palco para que aquilo não vire um trauma, né? Porque É muito fácil Chega virar lá. trauma. a gente vê, assim, essas peças de escola, por exemplo, que a criança vai lá super nervosa. Tem gente que não gosta de exposição, entendeu? Então, imagina o que aquilo causa dentro do sentimento da pessoa, né? Então, a gente tá preparando o início, assim, vendo expressão corporal, vocal, entender como que eu posso usar o meu corpo para fazer tal coisa, porque às vezes a gente não tem também consciência do nosso próprio corpo e dos movimentos que a gente consegue fazer, né? Até num simples alongamento, por exemplo. Então, a gente tá nessa fase do começo, primeiros degrauzinhos. E aí o objetivo final seria, então, uma peça com o público Sim, e o ator ali encenando os e atores. participando. Sim, uma peça com tudo que a gente Espetáculo, conseguir. né? Muito bem, gente. E Legal. e esse movimento é tão importante, né, Julie? Como que tu vê, assim, esse movimento até pra cidade também, né? Para as pessoas poderem sair de casa. Nossa, hoje eu vou ver uma peça que a Julie fez, né? Uhum. Como que tu sente esse movimento tomando força? Eu tô com medo. Porque foi algo que surgiu muito... Eu tô com Adorei. Não foi muito planejado. Eu sou uma pessoa que eu planejo muito, assim, toda decisão que eu fizer na minha vida, sabe? Tipo, a minha primeira tatuagem, eu fiquei 5 anos pensando nela, entendeu? Então, assim, sou uma pessoa meio que eu penso demais. E eu sinto que esse movimento de começar com as aulas foi super emocional, assim, sabe? Não que eu não tenha planejado também, mas eu não me apeguei tanto, assim, não, então eu tenho que estruturar aqui, aqui, aqui. Só fui, sabe? Então, rola um pouco de medo, porque não sei como vai ser. Não sabia também como o público ia receber isso, né? Porque como nunca aconteceu lá na cidade, eu fiquei pensando, não, quando ver eu vou ser, sei lá, espancada em praça pública. Que horror. Que horror, mas não. Então, rola um medinho, assim, mas ao mesmo tempo tô muito realizada, porque eu me sinto muito feliz fazendo isso, sabe? E é muito legal ver as pessoas que receberam isso bem e alguns alunos que também colocam isso pra vida, assim, tipo, ai, nossa, essa aula me ajudou muito a tal e tal coisa, a me soltar um pouco mais, a entender melhor alguma coisa. Então, isso já, pra mim, já valeu tudo, entendeu? Não, e o teatro, ele não é somente pra estar lá em cima e apresentar uma peça. Não. É pro desenvolvimento pessoal e profissional da gente também. Então, É. tipo, eu, Carol, hoje, eu vejo que muito do que eu sou hoje vem de traços lá de trás. Uhum. Então, as pessoas têm que começar a entender isso, né? Que o Sim. teatro, tanto quanto as outras formas de expressões culturais, são importantes também pro desenvolvimento da gente como ser humano, né? Então, isso é muito bacana. É, Sim. e outra coisa que a gente enxerga na dança também é esse desenvolvimento, né, para a vida. Como que tu vê nos teus alunos e também nas pessoas que vão se inserir no teatro, né, o despertar, né, para a vida, para timidez, né, para a forma de se colocar na sociedade, porque de certa forma o teatro, né, insere a pessoa de um jeito melhor também. Como que tu vê a evolução do teatro na vida das pessoas? Eu acho que o teatro é muito uma ferramenta de se reconhecer em alguma coisa, sabe? Porque tanto o teatro quanto o filme, cinema, todas essas áreas assim que a gente conta uma história, até a dança, inclusive. A gente muitas vezes se enxerga ali ou acaba vendo algo da nossa vida representado ali e isso nos faz pensar, entendeu? Isso aí eu acho que é quando a coisa funciona de verdade. Então, antes da apresentação, como a Carol falou, que é só uma parte do processo inteiro, né? Que é uma das partes menos importantes, eu diria até, porque é o final, né? A gente passa um período ensaiando aquilo para apresentar e aí, às vezes, não acontece como a gente quis, mas o caminho até ali foi o que construiu aquilo, né? Então, eu acho que esse despertar, ele é muito único, assim, de cada pessoa, porque a gente tem diferentes vivências, né? E perspectivas sobre a mesma coisa, então cada pessoa vai ter facilidade em algum ponto, uma dificuldade na outra, então é bem individual, assim, mas eu vou vendo que a cada aula a pessoa vai ganhando um pouco mais de confiança em si, sabe? Às vezes tem um exercício que, não gostei de fazer, achei muito desconfortável, porque no teatro a gente faz, às vezes, umas coisas meio estranhas, assim. A gente, quem faz teatro, tem que estar propício a fazer algumas loucuras. É.
Mas tudo conforme. Não, tudo tem. Texto, né, tem. gente? Vamos deixar claro. Não é nada assim, tipo, vou mandar tu imitar uma galinha aqui de graça só porque eu quero rir da tua cara. Não. Já vai. Já faço. Já faço a melhor galinha que tu vai ver nesse terreiro. Vou te levar pra casa, então, Guilherme. Ai. Mas, enfim, as pessoas vão tendo esse diferente caminho, né? Assim, até conseguir desenvolver. Agora fica aqui. Rindo. Nunca mais Adorei. voltaremos pro foco. Olha. Muito bem. E é isso, eu acho. Que legal, que bacana. Agora, puxando, assim, um outro rolê, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o tarô. Dá pra gente conversar um pouquinho sobre o tarô? Eu tenho Podemos. várias curiosidades. Eu Como tenho é que funciona várias esse rolê? curiosidades. Julie, como que tu te encontrou, né, no tarô? Fala um pouquinho pra gente. Então, na pandemia, durante a minha crise existencial, né? Eu sempre gostei dessas coisas de natureza, assim, e como eu comentei, eu conheci a Carol na igreja, então essa parte da espiritualidade como um todo, não focada em uma religião específica, enfim, porque as coisas mudam às vezes, mas essa parte de acreditar em algo maior, assim, sempre esteve presente pra mim e foi mudando ao longo dos anos também pra várias coisas. E daí o tarô surgiu nessa parte da pandemia, que a gente tava muito assim, meu Deus, vamos morrer hoje ou amanhã. Eu tava assim, né, pelo menos, desesperada. Tava assim, ó, Surtando. surtando total, porque na época eu tava trabalhando com design, né? Então, muita coisa do que era comunicado passava por mim pra fazer, pra comunicar as pessoas. Então, era um bombardeio de mensagens e atualizações o tempo inteiro, né? Então, assim, fiquei pirada, Daí, nessa época, eu tava pesquisando coisas para além de só ler, porque eu sempre gostei muito de ler vários autores. E aí surgiu o tarô. E aí eu curti muito, porque como designer, né, cartinhas coloridas com coisas que contam uma história, para mim é tudo, entendeu? E eu gosto muito da área da semiótica também, dentro do design. Então, não sei se vocês estão ligados, porque às vezes eu falo Mas semiótica e depois as pessoas ficam... Mas depois a gente quer, a gente quer saber. Tá. Basicamente, são significados que tu dá para alguma linguagem que te é apresentada, entendeu? Tipo, uma placa de pare, por exemplo, sabe que tu tem que parar, isso é semiótica. Então, no tarô eu vejo muito isso. E aí foi uma forma de eu aplicar um pouco a minha profissão para estudar uma coisa um assunto que eu tava gostando naquele momento, né? Que é essa parte espiritual, assim. E aí veio daí. Daí eu tive alguns amigos, assim, que também curtiam esse rolê. E daí a gente foi aprendendo super junto, assim, e é isso. E vai desenvolvendo. Vai, porque é uma coisa que tu aprende, né? Eu sou meio cética, tá? Eu não acho que, assim, baixa um espírito, uma coisa que eu me comunico com o lado de lá. Nada disso. É uma coisa que tu aprende. Claro que a intuição de cada um é muito importante, porque muitas vezes tu vê ali aquela carta, ela vai te dar uma resposta de acordo com o significado que ela tem, mas isso te faz pensar coisas além, né? Então, essa intuição, assim, da pessoa que tá tirando aquela carta, eu não digo nem tarólogo, porque qualquer pessoa pode tirar, entendeu? Só estudar. Influencia muito, assim, numa leitura, por exemplo. Então, Influencia quem recebe Quem a recebe? informação? Ou influencia quem passa a informação? quem recebe também, porque basicamente é o quê? Tu chega pra mim e fala, não, eu queria tirar alguma carta sobre X questão da minha vida que eu tô A gente preocupada. pode escolher Gente, eu nunca fiz isso, né? Não, tem A gente pode Não, escolher, a gente pode tipo- escolher o... Pode. eu quero tirar agora essa minha vida trabalhista. Sim, pode. É até mais Tá direcionado, é mais fácil. É melhor quando tu traz uma questão em si, porque o que acontece? A gente tem aquela quantidade ali de cartas daquele baralho X que a gente tá escolhendo, porque tem vários baralhos também e linguagens diferentes dentro do tarô. Então, quando tu traz uma área direcionada, aquelas cartas que saírem ali, eu vou fazer toda uma interpretação voltada para aquela área. Então, é muito mais certeiro, sabe? Porque também não tem como eu adivinhar tudo da tua vida, né? Porque não tem como a gente ter uma bola Não de cristal. Isso daí é adivinha, né? fake, né? É. Fake, gente. Uhum. Não confiem. E hoje em dia, assim, quando as pessoas... Porque até acho que é legal falar. Quando eu te procurei pra... Né, tu não cobra. Claro, eu ainda perguntei, como assim não... Né, não tem... Mas tu não tem o hábito de cobrar sobre... Não gosto. Eu, É? particularmente, não gosto. Não julgando quem cobra, porque acho que Uhum. cada um sabe de si, né? Mas, pra mim, como foi algo que eu acabei desenvolvendo até meio rápido, assim, não foi uma coisa que eu me dediquei, sabe? Tipo, não, agora eu vou fazer aqui 1 ano de curso de tarô pra aprender e tal. Então, eu não tive
um investimento financeiro além de ter comprado as cartas, entendeu? Era uma coisa muito mais que eu fui porque era um assunto que eu queria, que eu nunca vi. Nunca tive a vontade de ter isso como um trabalho também. Então, por isso eu não cobro. E também porque eu me sinto melhor, sabe? Eu sinto que é uma forma de eu estar fazendo algo bom, assim, pra quem me procura, sabe? Por isso que eu não faço também propagandas assim, não. Tipo, gente, tô tirando aqui. Então... Tanto que ela nem trouxe as cartas hoje. Não, elas Queria ficam... tirar as cartas aí. Elas ficam lá na minha prateleirinha. E tem algum assunto, assim, que tu não toca de jeito nenhum? Sim, morte. Não gosto de falar de morte. Porque, né? E tem as cartinhas da morte? Tem, mas a carta da morte, ela tem um significado de finalização de algum ciclo, assim. Não necessariamente que a pessoa vai morrer, entendeu? Ela traz o conceito de morte, que não é o contrário de vida, mas sim de nascimento, né? Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Então, geralmente a gente tem essa ideia de que não, o contrário da vida é a morte. Mas não, é um nascimento. Então, uma coisa que morre, ela só não nasceu. Qual é a pior carta? Depende. Porque tudo é uma dualidade, né? Toda carta vai ter o lado, a polaridade ruim, negativa, digamos assim, e a positiva. Então, tudo depende. E o que é... E nesse contexto, assim, que as pessoas te procuram, né? Amigos, não sei, né? O que as pessoas hoje em dia mais querem saber? Ai, amor, né, gente? Ai, que saco. Todo Sério, mundo muito quer... sério? Todo mundo pergunta do bofe, da Mona, que tá gostando. Fala, o que ele pensa de mim? E aí eu fico, gente... Pensa nada. Não pensa absolutamente mas aí, por exemplo, nada. assim, ó, se chega e pra perguntar, tipo, Não tá aí nem entra aí sobre o assunto relacionamento? Não. Amor? E É daí, que tipo, eu não vejo a palavra relacionamento voltada pra amor romântico, né? Diretamente. Então eu sempre pergunto, é relacionamento com o quê? Com amigos, com família ou com o amor romântico? Porque o amor também são vários amores. Ai, gente, eu sou muito, entendeu? sim. Tem que ser específico comigo. Tem que ser uma coisa assim, eu quero saber sobre tal pessoa, assim. Aí tu... Pá. Ou só me dizer, assim, tipo, não, a área do amor romântico. Porque é que como eu sou uma pessoa que eu, assim... Pra mim, eu boto significado em tudo, entendeu? Então, se tu chega pra mim e fala, quero saber da área do amor da minha vida. Mas, tipo, quantos amores tem na tua vida? Tem o teu amor próprio, o amor pela tua família, pai, mãe, irmão, amor de amigo, amor de pet. Sim. Então... Meu Deus. Mas daí, por exemplo, assim, tipo, é bem... Oi? Tudo bom? Não, bobalhão. É bem, tipo, direcionado, direto, ou, tipo, é... A leitura das cartas. É, tipo... Como assim? Ela quer saber se ela pode falar o nome. Não. Não, tipo... Se vai te dar uma resposta certeira? mais específica ou, tipo, é uma coisa mais, tipo... de rodeio, assim. Não sei como é que eu vou dizer. Tá, eu acho que eu te entendi. Eu nunca fiz, gente. Eu não sei como é que é. É um rodeio, boiadeira. Me chama lá depois que a gente... Passa o nome. Mas eu, assim, o meu estilo de leitura, eu sempre tento levar em consideração como tu tá neste momento, assim, em relação a essa tua pergunta, entendeu? Então, pode ser que a resposta faça sentido agora, Mas mas daqui a amanhã não pode fazer. mas daqui uns 3 meses, quando vê, não... Não faz sentido. Aí não tirou tem outra nada a carta ver. de novo. E aí Né? a gente vai indo, Isso assim. é amor ping-pong, uma hora Mas ping, eu uma sempre hora digo ponto. que, tipo, o que sai ali, tu tem que tirar pra ti o que fizer sentido, porque não tem como eu saber a real, assim, né? E Muito. fazer adivinhação. Sim. É complicado. E já chegou algum ponto, assim, tipo... tirei essa carta, mas não é uma coisa legal pra falar pra pessoa. Já, é bem difícil. Eu costumo falar, porque eu sempre acho que se a pessoa veio pedir é porque ela quer ouvir a verdade, né? Aí se ela ficar brava comigo depois, aí já não depende mais tanto de mim. Mas às vezes saem umas coisas que... Aí a gente tenta falar com jeitinho, assim, né? Mas eu prefiro sempre falar a real, assim, porque... E qualquer momento é momento de tirar as cartas pra falar sobre tal assunto? Tipo, tô lá na festinha, ou tu tira a tem carta. algum momento específico? Bom, agora eu preciso me concentrar. Tu diz pra mim ou pra pessoa que tá pra ti, pedindo? pra não, ti. pra mim tem momentos. É todo Tem um ritual, momentos, todo um... Todo um ritual, assim, processo. Sim, me visto de bruxa, faço uma fogueira. Não, mas eu curto me concentrar, assim, tipo, se é um dia em que eu tô me sentindo bem comigo, assim, porque quando vê, pega um dia ruim, daí já influencia tudo. Tanto que eu não tiro carta pra mim nunca. Jamais, assim. Não? Não. Porque... E pode se auto-tirar carta? Dizem que sim, mas eu não gosto. Porque eu sempre vou torcer por alguma coisa na minha Sim. vida, né? Então, E aí tipo, tu vai... quando vê, manipula, entendeu? Ali.
a energia que eu tô botando no negócio, sabe? Deixa pros outros. Aí eu Deixa essa procuro bomba alguém pro outro. aí. Quer saber? Ó, e é isso. Gostou, gostou. Não Não gostou? gostou? Mas pra Paciência. quem tá perguntando, assim, eu acho legal que a pessoa esteja sempre muito aberta pra aquele assunto, né? Porque nem sempre vai ser uma coisa que tu espera ouvir, assim, né? É isso Não aí. vai ser sempre um carinho na cabeça, então. O que as pessoas menos te perguntam? O que menos me perguntam. O que eu mais gosto de falar, que é sobre existência, assim. Ninguém tá afim de refletir muito, né? É o que menos vem. Geralmente Tem medo. é pergunta de romance. O povo quer Assim, bloquear. tipo, O povo não romance, trabalho, dinheiro. quer. É coisa. o que o povo quer. Amor e dinheiro. Então tá. Tamo aí pra isso, né? A Terra Que- tá aí pra isso. Que loucura, né? Muito bem. É que eu acho muito legal esse Eu mundo. acho muito esse legal. mundo É legal. Tu místico. sabe- É legal, mas tem que ter cuidado. É. Né, gente? Porque- Tu sabe que eu já... tem que ter cuidado, porque assim, não é todas as pessoas, né? Assim, eu não sei. Eu acho que eu sou bem sensitivo, assim. Eu olho pra Julie e vejo que ela tem uma transparência. Já tem pessoas que eu já vejo que Uhum. fazem o tarô e que eu digo, aqui eu não sinto, sabe, aquela confiança, né? Porque tem que ser uma coisa tranquila também, né? Não vai sair querendo procurar sobre a tua vida e Sim. com qualquer pessoa também, né? Sei lá, eu penso assim. E às vezes tem pessoas que tu te identifica e outras que não. Pode ser que outra pessoa tenha uma visão totalmente oposta que tu tem de mim, por exemplo. Que olha pra mim e pensa, nossa, daí vai me enganar, tá falando mentira. E tudo bem, entendeu? O importante é ter consciência do que tu tá fazendo e confiar na pessoa. Ter certeza que ela não tá te E passando a perna ali. Isso seria considerado uma coisa espiritual ou não? O tarô, uma parte espiritual, seria? Sim. Né? Aham, Eu porque adoro tem essas coisas conexão espiritual. com a tua energia, né? Não necessariamente uma religião específica, por exemplo, mas no mundo tudo é energia, né? Tanto que a gente tá aqui falando no microfone, isso é energia. É isso aí. Eu adoro Mas eu coisas- considero o espiritual como um todo, né? Adoro, mas Sim. não venha me visitar. Não venha. Tá, já foi. Não venha me visitar que eu não tô afim. Não, mas é bem legal. Eu gosto bastante desse assunto, assim, de... Eu gosto. Eu tenho várias curiosidades, tipo... Quer perguntar agora? Não, Não? Depois? Não, Marca um depois. horário. Deixa em off, vou deixa em marcar off. Deixa em off, um deixa em horário, off. né? Amanhã ela vai te chamar. Mas ele fica me expondo aqui. Eu exponho mesmo? Palhaço. Já vou passar o... Hein, Julie, e a função do designer? É designer ou design? Como? Design é a área e designer é o profissional. É a profissão. Profissional. Que às vezes as pessoas falam, faz um designer aí pra mim. Eu fico pensando, vou parir uma criança. E como tu te encontrou nesse mundo aí? Não, por favor, segura. Como que tu te encontrou nesse mundo aí? Eu acho que até hoje eu não me encontrei, sabe? Assim, sendo bem sincero, porque... Não, é uma coisa que eu não desgosto de fazer, mas... Mas não é o que tu... Não, é uma coisa que... Sabe quando tu pensa assim, tô com fome, eu vou fazer um arroz, um negócio? Aí tu vai ali e faz, tudo bem. É uma coisa morna. Não, mas pra e mim. tu manda muito bem, porque eu obrigada. acompanhava e... Sim, Eu não vejo tu postar tanto agora, mais do Não, é que eu não designer. tô divulgando É, mesmo, porque... Mas mandava bem. Mas Obrigada. é que o que eu vejo, assim, estou vendo na minha frente, é que a área do teatro Te é uma encanta coisa que mais. te encanta Sim, profundamente, total. né? Uhum. E como eu falei com o tarô, por exemplo, eu acho que eu mando bem na tua visão, por exemplo, porque eu fiquei muito tempo dedicada àquilo, né? Então, querendo ou não, eu aprendi muita coisa e isso me deu bagagem pra poder ser boa, digamos assim. Então, acho que vai meio que por esse Não, caminho. E tudo bem também fazer várias coisas. Tá tudo bem. Olha só, tem uma pergunta pra te fazer. Quando a gente fala de teatro, até suspirou. Quando a gente fala de teatro, a gente fala de tarô, são coisas diferentes, né? E nós Sim. estamos numa cidade, né, que tem uma certa visão, né, que às vezes não é ampla, né? E quando a gente trabalha com coisas diferentes, como que fica a tua reação com elogios, críticas, opiniões, dúvidas em relação a esse mundo diverso, né? Uhum. Porque nem todo mundo acredita no tarô, né? E nem todo mundo também respeita e também a relação do teatro, né? As pessoas têm aquela visão. O Sim. teatro é só pra quem tá lá no Rio de Janeiro, Uhum. né? E não é, a gente vê que a gente precisa desse teatro. Então como que tu embarca aí nessa loucurada toda com críticas, elogios? Eu sempre fui uma pessoa muito da solitude, assim, eu digo. Porque eu acho que isso vem muito da infância, que eu mudei de escola muitas vezes. Então, eu nunca tive aquele apego, assim, com
relações com as pessoas em si. Não que eu não ache importante, né? Porque com certeza tenho pessoas que eu amo e acho muito importantes. Mas eu nunca tive aquela necessidade de ser aprovada, sabe? Por alguém. Então, quanto a críticas, eu tô tranquila. Elas sempre acontecem, mas eu fico pensando assim, quem me ama vai chegar pra mim quando eu tiver errado em alguma coisa e vai falar comigo de uma forma que não vai me fazer sentir atingida, mas sim algo pra me conduzir, entendeu? Então é isso que eu considero crítica. Coisas assim mais sem muito sentido, eu costumo ignorar mesmo. Muito bem. E elogios, nossa, eu não sei receber elogio, gente, que eu me saboto muito, né? Aí eu fico assim, tipo, hoje em dia eu tô conseguindo dizer obrigada. Sorriu e acena, mas antes eu ficava muito... Tu não consegue receber elogios? Eu recebo, amo. É que ela é leonina. Ah, tá Fica assim, ó. explicado, né? Tá Isso é explicado. Não, é que eu não consigo, eu fico meio assim de reagir, Aham. sabe? Eu fico meio tipo, ai, tu acha mesmo? Tipo, a Carol falou que eu sou boa no design e já fiquei assim, Não, e é boa mesmo. Será? Porque, na realidade, o que a gente vê hoje, assim, né? A tua profissão, as tuas profissões, né? É uma coisa muito ampla, assim, né? Então, são coisas que envolvem a parte artística e vem com isso o elogio, né? Então, Sim. eu gostei da arte que tu fez, gostei do teatro, né? Tô me sentindo... Então, tem que aprender a receber esses Sim, elogios não, mas eu tô aí. no processo, gente. Eu já tô muito Tu faz melhor do que eu tava terapia? antes. Fiz, mas recebi alta, só que acho que eu tenho que É. voltar. E terapinga? Terapinga, tamo aí uma vez na semana, É. sempre. É importante, né, gente? É equilibrar. A terapinga? Aham. É, eu acho muito importante a gente ter pessoas na nossa volta, assim, pra trocar uma ideia de vez em quando, né? Porque uma vez a minha psicóloga me disse que a gente é tipo borboleta, assim, a gente nunca vai enxergar nossas asas. Então, quando vê, a gente é lindíssimo e nunca vai ver, sabe? Então, é importante ter gente que ame a gente pra lembrar disso de vez em quando, entendeu? Muito E é bem. isso, mas terapia é importante, gente. Esse autoconhecimento, né? A pessoa que hoje tem a vontade de fazer teatro, mas se sente borboleta, né? Não consegue se encontrar, se enxergar. Como que essa pessoa pode se redescobrir, né? A pessoa trabalha no comércio, mas ela tem aquela vontade de fazer teatro, né? Uhum. Coisas totalmente diferentes. Como que tu Nem pode... mas Tanto. como que pode ser feito? Eu acho que primeiro a pessoa tem que estar afim mesmo de sair dessa zona de conforto, né? Porque, tipo, o primeiro dia provavelmente vai dar uma dor de barriga e um nervoso, por exemplo. Porque tu tá indo fazer uma coisa que tu não tá acostumado, que não faz parte do teu dia a dia, né? Mas eu tenho até algumas regras que eu dou para os meus alunos quando a gente tá lá no momento de fazer teatro, que é, como a gente faz muita coisa estranha, rola muita risada, entendeu? Porque aí tá lá o Guilherme imitando uma galinha, vamos rir, né, gente? Então a gente sempre vai rir uns com os outros, mas nunca um do outro. Porque eu sempre falo também que não tem uma interpretação certa ou errada. O que tem é o teu caminho como ator ali. Então, tu pode chegar até certo ponto, teu colega pode fazer a mesma cena que tu tá fazendo, de uma outra forma, e as duas vão estar certas. O que a gente vai definir é o que combina mais com aquilo que a gente espera mostrar pro público, mas não tem um melhor e um pior, entende? Então, eu sempre tento passar isso, que não tem... Tu tem que ter o teu objetivo, mas não esperar que tu atinja algo pelo outro. Então, acho que isso é o mais importante, assim, é tu ter essa vontade, tu dar esse passo. E aí ver como tu te sente. Muito bem. E nessa área profissional, tem alguma pessoa, né, algum ator, uma atriz, que tu pensa, nossa, que profissional incrível? Ai, tem vários, né? Por exemplo. Eu vou mais pelas famosas, né? Porque é o que eu tenho acesso, assim. Mas eu tenho muitos colegas anônimos, digamos assim, que são ótimos também. Que eu não vou pontuar nomes, porque senão vai dar... B.O. guerra, né? Não quero ficar de mal com ninguém. Mas, assim, essas atrizes de novelas da Globo, por exemplo, né? Que é o que eu vejo muito, assim. Então, tem a Ana Beatriz Nogueira, que é a minha preferida. Não sei se vocês conhecem a diva. Não é estranho. Não é estranho. Ela esse fez nome. algumas novelas. Ela fez... Sabe aquela novela Vida da Gente? Uhum. Ela é a mãe louca. Não lembrou. Não. Não é estranho o nome, A mas... gente é a que tem as duas... As duas irmãs, Duas que uma irmãs. fica em coma. Tá, essa é a que fica em como? Não. quem É a mãe delas. Ah, sim. A mãe delas. Bem boa. Eu adoro ela, depois procura, porque Tá. ela é ótima. Ela é bem boa mesmo. Não, ela é provavelmente louca. eu conheço. É literalmente a mãe louca. Provavelmente eu conheço, mas não... Acho que sim, porque rolou muito meme com ela Uhum. ano passado no TikTok, principalmente. Ela é as a mãe pessoas louca. fazendo dublagem da cena, da briga, enfim. Mais uma.
Ai, tem a Fernanda Montenegro, né, gente? Que acho É, que é uma... incrível. Chegou a essa ver o nem filme conta. Vitória? Ainda não, Eu também ainda não, preciso mas eu tô olhar. louca pra ver. Tô doida pra ver. É, Porque, gente, 95 anos, né? Fazendo Ela é um filme, maravilhosa. gente. Não, ela é Pô, maravilhosa. até me arrupiei. é. Não, Não, ela é a maravilhosa. Fernanda Ela é é muito Fernanda. boa, sim. E tem também a Irene Havashi. Aham, conheço. Vocês devem conhecer. Ela é Conheço, ótima, minha adoro. amiga. Essa é a minha santíssima trindade, eu acho, assim, que me vem na mente agora. Que legal. Muito bem. Julie, agora falando, né? A gente sabe que teatro e TV, né? Vamos dizer assim. Uhum. São duas coisas totalmente diferentes, né? Sim. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso, né? Quais são as diferenças, né? O que leva uma atriz a fazer teatro, o que leva uma atriz a TV Globo, por Uhum. exemplo, né? Porque são dois parâmetros diferentes e que às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Sim. Ah, sou atriz. Tá, mas, né? E até procurar emissora, né? Porque se quer fazer uma coisa mais né? complicada, vai pra Globo, né? Uns verdades secretas, agora uma coisa bíblica, É que Record. hoje em dia não tá tão É. bombada como era antigamente, eu Não. acho, assim, né? Eu vejo muito nas minhas alunas menores que a nova geração só pensa em streaming agora. É É. Netflix, HBO. Beleza Fatal bombom. Sim, Nesse nível. sim. É. Bom, as diferenças... Eu comecei no teatro, né? Então, pra mim, o teatro é meu amorzinho. Mas o teatro, ele acontece ali... Ele é uma coisa efêmera, né? A gente sempre fala isso. Que a gente pode ensaiar uma peça e apresentar ela 5 vezes que sejam. Nenhuma dessas vezes vai ser igual. Porque ele só aconteceu ali pra aquele público que estava ali. E também rola muito de precisar ser bom no improviso. Porque, às vezes, teu colega esqueceu a fala, por exemplo. Tu não pode pausar e falar, não, gente, espera aí. Vamos dar uma... começar de A gente novo. vai rebobinar aqui, vamos começar de novo. voltar, não dá Mas pra vocês voltar. finjam que nada disso aconteceu. Não tem como fazer isso, né? Você tem que... Quando começou, só termina quando acaba. Então... Aí que é o problema. tem Aí muita que essa mora o coisa. perigo. Mas é isso que torna legal, porque o teu Aham. público tá ali. Então, tu já tá tendo esse retorno direto com o público. Eu acho legal a energia, né? Sim. Tipo, o retorno. É o que eu mais gosto. Porque, cara, tu tá em cima do palco e tu ter o retorno da plateia é muito legal. Aham. E quando a plateia não tem o retorno? Quando a plateia é uma A plateia é ruim. A plateia... Nota dó A pra plateia. plateia não estava preparada para o meu brilho. e quando a plateia não reage da forma que deveria ser pra reagir? Às vezes acontece, é bem normal. Até principalmente em peças de comédia, assim, que tu espera uma risada naquele ponto X, às vezes não acontece, entendeu? Nossa, eu E- tenho uma coisa pra contar sobre isso. Fofoca. Fofoca. Fofoca aqui. Fofoca. Olha só, sabe que tem um cantor, era muito engraçado, ele sempre ia na nossa cidade, naquele mesmo lugar, e sempre ele tinha um ápice, o ápice do momento era aquele ápice, né? E aí ele sempre puxava ali, e o povo amava. O povo amava, eu já tinha visto aquilo umas 4 vezes. E eu sempre pensava, digo, gente, ele vai cantar aquela música, vai fazer aquilo. Chegou na hora, ninguém aplaudiu. E eu assim, uhul! Entendeu? Tipo, eu tentando, sabe, fazer a pessoa, tipo, cara, gente, esse é o ápice que ele faz, entendeu? Às vezes tu fala assim, né, pra um amigo lá, fala, olha, naquela parte ali tem que rir. Então, se ninguém rir, dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha, sabe? Às vezes acontece. Acho que Cara, depende fica- muito também da vibe da plateia. São pessoas que não se conhecem entre si, né? Então, Uhum. vai depender muito da vibe do momento ali também. E aí, o rolê é seguir, né? Porque não Tem tem que também seguir em como tu dizer, tu frente. pode rir, por favor? Que É. essa parte aqui era pra rir. Não, e às Não dá, vezes né? também o público que tu apresentou naquele momento não era o... Não é um E às público vezes, dali ideal. a uma hora, o público é totalmente diferente. É isso Exato. aí. E pega as Aham. piadas. Mas quando dá certo, é muito legal. Bom, deixa eu fazer uma fala que eu vi um Reels teu, né? De um Aham. assunto, assim, que eu também trouxe nas redes sociais. Não sei se a gente pode comentar, né? Se não rolar processo, pode. Não, sem Porque citar a gente nomes. não tem dinheiro pra pagar. não estamos tendo La Plata. Não, mas sem citar nomes, assim, a gente viu, né, na cidade, uma pessoa falando sobre os projetos culturais. A gente vê que o teatro, né, é tão importante, a dança, enfim. Como que tu enxerga isto, né, como artista, vendo, né, que o teu trabalho poderia ser muito mais valorizado se as pessoas que estivessem lá pudessem fazer projetos para isso, ao invés de querer tirar daqueles que têm, às vezes, tão pouco que é a cultura, né? Como que tu enxerga tudo isso? Eu fico com pena, mas não uma pena no sentido de estou acima. É uma pena do todo, assim. Do sem conhecimento. Exato, das pessoas que têm essa opinião e das pessoas que talvez gostariam de fazer parte disso e perdem a oportunidade justamente porque
quem tá ali no poder tem essa visão fechada, sabe? Então, eu fico triste, assim, fico com pena. Eu fico revoltada também, mas a tristeza toma mais conta, assim. E qual foi a outra pergunta que tu fez dentro dessa pergunta mesmo? Porque, na realidade, as pessoas que estão lá dentro, né, elas poderiam fazer projetos Sim. relacionados à dança, ao teatro, não né? fazem, tá. E as músicas e não fazem. Como que tu vê que essas pessoas que estão no poder poderiam, né, inserir um pouco mais do valor financeiro ali dentro? Eu acho que primeiro elas têm que mudar a opinião delas sobre isso, porque eu duvido que essas pessoas não chegam no final de semana, num diazinho ali de chuva, não fazem uma pipoquinha e não sentam no sofá pra ver um filme. Duvido que isso não aconteça. Se não é um filme, que seja um jogo, uma série, qualquer coisa que seja, entendeu? Porque isso faz parte da nossa realidade. É onde a gente se identifica com a nossa história, a gente vê uma história diferente, a gente se distrai. Então, primeiro acho que tem que amenizar essa hipocrisia. Uhum. Não queria falar assim tão grosseiramente, mas Mas é uma hipocrisia E real. é uma falta de porque- conhecimento, né? Exato. Porque sempre o que tá lá fora é muito legal, né? Só que daí essas pessoas não veem que isso poderia ser feito aqui, onde a gente tá. É. Porque Então- quando... E a questão da valorização também com as pessoas que fazem isso dentro do nosso município, né? Exatamente. Acho que não digo só de Canguçu, mas dentro dos municípios, né? O artista ali não é pequeno, sabe? Mas, tipo, o artista que tá ali no dia a dia, né? É, E justamente, muitas vezes ele só continua sendo pequeno porque quem tá na volta não impulsiona isso. A gente pode aplicar isso até nas redes sociais, por exemplo. Quem a gente conhece não apoia a gente. É muito difícil ver, só quando é muito amigo, assim. Mas as pessoas que nos conhecem, geralmente elas ficam meio tipo, não, por que que vocês estão fazendo isso? Que coisa estranha. Mas aí o fulano lá, que nunca nem viu, nossa, ele é ótimo. Sim, É. não, e, É tipo, o as exemplo pessoas- que eu dei das atrizes que eu admiro, por exemplo. Dei exemplos de fora, porque isso é muito mais fácil de vir na minha mente do que meus colegas que estão ali, entendeu? Então, isso já tá enraizado na gente. E outra coisa é a questão de enxergar que dentro do seu município isso é possível, né? Sim. Porque uma coisa é eu ir pra Gramado, Canela, Nova Petrópolis e enxergar um ator, uma artista, né, que tá cantando, e eu fotografar, nossa, que lindo, tô em Gramado, tô vendo ele cantando ao vivo, né? E aí quando eu olho na minha cidade, meu Deus, isso é coisa de vagabundo, não tem o que fazer, não tem trabalho, né? Então tá ali e sabendo que tu poderia, né, ou pode viver do teatro, a pessoa pode viver da dança, pode viver da música, né? E que essas pessoas estão no poder para incentivar, apoiar, ajudar, né? E não tirar de quem a gente já tem pouco, né? E Exato. entender, né, que ser artista não é não ter nada pra fazer. Ou, não, sei lá, não consegui entrar numa faculdade, vou virar artista. Nem sempre a gente quer entrar na Não, faculdade. gente, É. nem sempre quer. E Nem às sempre vezes. eu quero fazer concurso. E às vezes o nosso dom é ser artista. É. Sim, e é uma profissão que dá trabalho pra caramba. Nossa. Qualquer área da arte como um todo. Só que é que a arte como um todo, assim, tanto ator quanto dançarino, pintor, enfim, que seja escritor, sei lá, qualquer coisa, é uma coisa que a gente trabalha muito com o sutil. Não é como tu, vou fazer aqui uma faculdade de arquitetura, vou aprender a... Não diminuindo a arquitetura, mas, tipo, desenhar casas, Uhum. que eu sei que é muito além disso, mas... Complicado, Quando a gente né? resume, ele estou desenhando casinhas e é isso. E aí eu te entrego tua casa e pronto, deu. Então isso é uma coisa super prática e racional, assim, né? Já a arte é uma coisa muito além. Porque... Abrangentíssima. Nossa, porque daí tu vai depender de ti, dos sentimentos que tu tem, da tua experiência, das vivências que tu tem, daquilo que tu tem mais facilidade pra fazer. Porque, por exemplo, eu dançando, não conte comigo pra nada, sabe? Tem um vídeo da Jenny dançando. Nós vamos botar aqui. É complicado o vídeo. Não, gente, é muito. É bom. Porque a gente não fazia muita coisa. É bom. Veio uma loira do Tchan aí, hein? Meu Deus, gente, eu tô até com medo. Mas, enfim, voltando ao ponto. A gente trabalha com coisas que não são palpáveis. Então, eu não vou pegar a dança, Uhum. entendeu? E aí, parece que tudo que a gente não pega, que não é material, não vale tanto. As pessoas não valorizam tanto o emocional mesmo, assim, o mental, sabe? Vou aqui ver uma peça... Nossa, saí de lá muito emocionada, pensando em várias coisas da minha vida. Olha o Mudar a minha valor que vida. isso tem, entendeu? É verdade. Tem alguma técnica que tu faz lá no teatro que a gente poderia fazer aqui?
Ah, Que a tem gente poderia ser as tuas várias, né? cobaias. Ai, tem. Deixa eu pensar uma Nos faz legal. cobaia. Deixa eu pensar. Ai, gente, pressão. Uma Tem- técnica que tu faz lá. Tem as técnicas vocais, né? Que a gente fez Ah, muito, os que vocais é é legais. o É. Sifuxipá, que a Carol deve... Sifuxipa. É. Sifuxi. Primeiro tu senta retinho, né? Hum. Aí tu ativa o teu diafragma. Que isso? A gente tem o diafragma aqui na barriga, Ah, né? perdi já. Abaixo do umbigo, assim. Não toquei. Não... Gente, meu Não tenho. diafragma foi com Deus. É, Colesterol. o gosto de podcast É. não tá fácil. Gente, olha, eu passei por uma situação essa Não, semana. olha aqui, ó. Antes de qualquer coisa. Não, a gente precisa contar essa Nós história. vamos contar essa história. Nós vamos contar Por essa favor. história. Eu por quero te favor. perguntar como que tu sai de uma situação assim que tu não sabe o que vai falar. Como que tu faz assim? Devolve o constrangimento. Muito bem. Muito bem. Pois foi o que eu fiz. Escutem aqui, ó. Pega esse close aqui, Corta pra produção. mim. Gostaria de dizer que vocês acham que a gente não sabe das coisas que acontecem sobre a gente? A gente sabe, a gente só não fala, tá? Inclusive, vamos contar essa história agora que a gente tô descobrindo por aí. Julie, assim, ó, vou te contar a história rapidamente, tá? Estava eu andando pela Canguçu City. Nossa grande metrópole. Na minha grande metrópole, quando eu estou passando por uma loja, uma criança me olha, né? E ele faz assim, Verdinho. Certo? Ele me olhou e disse, não, Guilherme do Verdinho. Uhum. E entrei bem na frente e disse pra vendedora, queria uma camiseta, assim, daqui a pouco vem a criança e diz assim, "Tu sabia que lá na escola a gente tem um apelido pra ti?" E aí naquele dia eu tava sem bateria social, tá? Eu pensei, digo, gente, se é assim ser conhecido... Tô nem aí que é criança. Não, tem uns 11, 12 anos, assim, ó, Ah, bem não, Não, abusado. 11, 12 anos É, já tem noção já tem das noção coisas. do Não, que eu imaginei fala. que era tipo Vamos. assim, 5, 6 anos, Não, aí é uma não. coisa mais sensível. Já é, não, pra adolescente já tem não, noção. não. E aí eu olhei pra ele, eu vi que ele tava meio abusado, eu digo, vou responder à altura. Uhum. Aí eu disse pra ele, digo, tá, e qual é o apelido? Eu digo, não. Aí eu, antes de falar, eu disse, não, mas não me interessa qual é o apelido, não me interessa. Eu segui olhando as camisetas. E ele disse, não, mas eu vou te falar, é Gordinho Podcast, ele disse. Aí eu olhei pra ele, eu disse assim, ah, é? E eu fiquei parado uns 3 segundos, assim, olhando, né? E eu, mas deixa eu te falar, tem problema. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, pode seguir falando. Aí ele falou assim, sério? E eu disse, uhum. Aí, pra sair daquela situação, eu falei pra ele assim, de novo, né? Não tem problema. Pode falar bem, pode falar mal, mas continue lá na tua escola falando de mim. Ah, o Verdinho tá cada vez melhor. E aí, a vendedora, porque o objetivo dela era vender a camiseta. A vendedora, Pobre coitada, coitada, ficou pobre, sem gente, reação. Ela ficou assim, ó. O proletariado sofre sempre, né? Não importa. Ela ficou Então, sem reação. Gordinho Podcast. Então, Acha assim, teu gente, diafragma. eu vou achar meu diafragma. Tá, Eu só só pra você queria saber que a gente sabe das coisas. Só queria pontuar que essas piadas são uma droga, né, mesmo. Não, porque- eu não tem problema. Ah, sim, mas, né, a gente volta lá na nossa infância. Eu volto, pelo menos, quando tem comentários, assim, sobre É que, o que, que corpo. acontece? A gente já meio que, tipo, tô nem aí. Mas as pessoas têm que entender que tem pessoas que isso machuca, Total. né? E Total. que as pessoas eu têm que ter iria noção chorar de no banheiro respeitar depois. Capaz, outro. gente, eu não choro. Tipo, a gente. Mas Não, tipo, a Deus gente. Tipo, tanto que a gente faz piada, né? Nossa. Só que as pessoas têm que ter noção de que isso pode machucar o outro. Eu, assim, ó, Então, gente... fiquem ligados aí no que vocês andam fazendo de piadinha, galera. Eu devolvo na mesma moeda, que comigo é a coisa mais embaixo, tá? Pode vir aqui. É, não, isso é um mantra, né? Devolvo Não, o constrangimento. Porque no devolvo. momento que tu ficou constrangido, o Eu constrangimento já está pairando no ar. Então vamos É. deixar todo mundo constrangido. Vamos, Né? já bota a merda no ventilador e Isso. vamos lá. Tá, show o diafragma? Tá, vamos lá, onde? É embaixo do umbigo, assim, mais ou menos. Tá, Aí tu não achei nunca. solta tudo, a produção tá fazendo também? Não. Solta tudo e aí tu enche o ar, mas não no pulmão. Vai lá pro diafragma. Entendeu? Eu não entendi nada. Consciência corporal, Tá. nota 2. Uhum. E aí tu enche todo o ar que tu consegue e aí tu vai fazer os seguintes movimentos bem rápido. Movimentos não, as palavras? Palavras. Sílabas. Sílabas. Rapidinhos. E aí vai Sifu, soltando o ar. sifu, shi, pá. Tá. Bem, aí apertando a barriga, assim, porque isso é um exercício de fôlego Cada- mesmo, né? Mas é. Ai, gente, sério, vamos pro próximo exercício? E tem outro Teatro é coisa exercício? séria. É?
É difícil, né? Tu viu É que difícil, não é qualquer já ia As pessoas acham que, eu vou fazer teatro. Ah, você só subir no palco e deu, né? É, Eu já ia, Decorar texto e deu. Não, gente, tem todo um... já ia rodar no primeiro, rolê. primeiro Difícil, teste. difícil. É. E a função do chorar? isso aí é muito individual, né? Nem Achei. todo mundo consegue Achei. chorar. Não Não, pede chorar. para eu chorar, por favor. Tu consegue se Não, emocionar? Não consigo, tenho dificuldade. Tem que ter uma concentração, assim, porque a minha personalidade, eu já não Não consigo é chorar pro- na pro frente choro, da... né? não. A Total. Júlia é aqui, ó. É. E Eu E choro não consigo chorar sozinha. também. E tem muito uma opinião também, que agora que saiu o filme Ainda Estou Aqui, o Walter Salles, que é o diretor, deu várias falas, assim, sobre... Ou foi a Fernanda Torres, não sei. Sobre a questão da contenção da interpretação dela, né? Que eu não sei se vocês perceberam, Uhum. mas em pouquíssimos momentos ela chora durante o filme. Uhum. Isso não quer dizer que a atriz não tenha chorado, é que o diretor cortou essas cenas mesmo. Porque quando a gente tá ali na realidade, a gente não sai chorando igual uma torneira aberta, né? A gente Uhum. tenta conter ao máximo. E, na minha opinião, isso é o que traz a veracidade para aquela cena. Então, o chorar não é o essencial, eu acho que... E aquela cena que ela tá no restaurante, Na sorveteria. Né, na sorveteria. aham. vendo as famílias, né, interagindo com o pai. Foi aquela cena que deu o Globo de Ouro pra ela, É. se não me engano. Acho que foi. Eu Que vi um poderia ter comentário dado sobre o isso. Oscar, O né, Oscar. gente? Ai, não vamos nem Vou entrar dar nessa naquela- Não vamos entrar nesse pauta. assunto. Não, gente, olha. Mas ela foi lá, isso daí já Foi é lá. o que O Brasil venceu. O Grupo Tita, eu vejo assim que foi um grande projeto que teve na cidade. Como que tu encontrou? Como que vocês se encontraram? O que era o projeto? Então, se não me engano, acho que o grupo começou como o teatro da igreja, né? Uhum. Específico da igreja, sim. Então, foi por lá que eu fiquei sabendo que existia, porque os ensaios aconteciam no Salão da igreja. no salão. Eu ia falar porão, mas não era porão. Salão da igreja. Salão. Então, eu conheci por lá porque era da igreja que eu frequentava na época. Que era e luterana? depois... Isso, a luterana ali, a da Figueira. Depois, virou uma associação, né? Carol, me ajude a lembrar, porque a minha memória de O peixe... teatro, ele começou dentro da juventude, dentro da Juluca. Isso. Então, ele começou ali naquele movimento, porque tinha os congressos, barará, barará, a galera se movimentava, surgiu o teatro. Aí tinha o diretor, que era o Charles, que eu acho que foi o único diretor. Acho que foi Quem é Charles? Charles Ferreira. Irmão do Rodrigo. Gabriel. Enfim. Filho do fulano, neto. o irmão do Rodrigo da Muriel. Pode continuar. Tá, então. E daí, a partir daí, teve a necessidade de criar uma associação, porque daí poderia ir para festivais do Rio Grande do Sul, Independentes, não só dentro não de só congressos da é, igreja. Não só dentro da igreja. E aí, para isso, tem que ter uma E associação. quais os teatros que Exato. vocês... Quais os teatros que tu participou nesse grupo? As peças As peças. foi Gato de Botas o Gato de Botas e Bombacha. E o Patinho Feio. O Patinho Feio mesmo, Uma Aventura no Taim. Isso aí. Gente, era muito legal. Gente, Foi que muito legal. legal. Nossa, Não, o e era gato, espetáculo mesmo. o Gato de Botas pra mim foi tudo na Ah. minha vida. Foi muito legal de fazer. Tão bom, né, ver um teatro. Adorava ver o teatro bebê. Queria participar do... Faz do- tempo, né? Faz tempo, Gente, faz amava tempo. o do lobisomem. Que o lobisomem chegava e todo mundo saía correndo. Sou velho. Gente, era o teatro do tempo que era no Mercado da Mé. Que nem existia da Mé ainda nessa cidade. Nunca vi. Também não, amigo. gente, é que eu sou de 95, né? Com licença. Ah, é alguns anos. Gente, eu mas vivi a minha é, infância no teatro. É. Muito bem. Mas o Tita, ele foi uma parte muito importante Vicente tá rindo de nós. tipo, dentro da cidade, porque isso abrangiu várias pessoas também. Sim, com Tanto certeza. dentro da juventude quanto depois. Então, Muito bem. Foi muito legal. Deixa eu te fazer uma Exatamente. pergunta. Onde a Julie quer chegar? Quais os momentos, lugares, assim, que a Julie ainda quer chegar? Que ainda não conquistou? Vocês fazem pergunta difícil, né? Ah, minha Daí filha, a minha, gente minha aqui- mente Ah, de gente, pessoa é. com ansiedade generalizada já fica assim. Em termos, assim, sentimentais, eu quero muito deixar algo de bom para as pessoas que cruzarem o meu caminho ali na cidade, por exemplo, com as aulas, né? Então, sinto que isso já está acontecendo, então eu não sei se é exatamente onde eu quero chegar. Mas em termos profissionais, assim, nessa parte mais material, digamos, eu queria muito fazer uma novela um dia. Porque é a experiência que eu não tive ainda, né? Assim, de ficar 1 ano gravando aquela mesma coisa. Porque a gente nem comentou até do cinema. Mas
os filmes que eu fiz, por exemplo, foram assim, poucas diárias, aí vai ali, faz as cenas e tudo mais. Mas essa experiência de ficar um longo período e ainda ter esse retorno do público no meio também, né? Que é o que acontece com a novela, que eu vejo que é muito semelhante ao teatro. Porque enquanto a novela tá rolando, o público tá ali falando, não, odeio a fulana, não sei o que lá. E aí eu acho que isso abre margem, dependendo da produção, pra tu moldar o teu personagem ali, o teu trabalho como atriz, né? Então, eu acho que deve ser muito legal. Muito incrível. E tu fez um projeto também, né? Entre vários. Mas tem agora um projeto que tu tava gravando, não tava? Que era colocar a voz, Sim, dublagem. foi o Manguaça, vai estrear esse ano aí. Eu fiz voz original. Também aprendi isso recentemente, a diferença entre dublagem e voz original. A dublagem é quando a gente recebe já o filme na língua original dele, e aí tu coloca a voz ali daquele personagem em cima dessa voz original, que no caso é tipo um filme, sei lá, da Rússia. Vem em russo, E aí, e aí tu coloca ali em português, isso, dubla. E a voz original É a tua é voz. a tua primeira criação. voz que vai acontecer ali. Que legal. E aí, esse era a voz E original. como que surgiu o convite? Eu vi no Instagram do pessoal da produtora, da Panelinha, que eles colocaram lá os testes de elenco, né? E aí, o teste era online, era só tu mandar um áudio, assim. Tu tinha que preencher toda uma coisa, não era só, né? Mas não precisava se deslocar até o lugar, né? Que é isso que me impede muito, porque como eu falei, tem muita preguiça, gente. Mas era enviar áudios pro personagem que tu gostaria de fazer o teste. Então, tu poderia até gravar remotamente. E aí eu fiquei, gente, vou fazer, Vou né? fazer, Não, né? nem vai dar. Nossa, remotamente, Brasil inteiro. Quem sou eu na fila do pão? E te chamaram. E aí mandei e me chamaram pra fazer uma personagem. Que legal, Muito legal. que bacana. Que legal. E o teu personagem é exatamente É a Caminhoneira o nome dela. a caminhoneira? A Caminhoneira. Ela é uma caminhoneira. Sim. Dun! Ela não é uma das personagens principais, assim, mas como é um curta, todo mundo aparece bastante, né? Porque é uns 15 minutos, se não me engano, a duração máxima de um curta. Então, mas a história é muito legal, porque são duas senhoras que fazem um assalto que dá meio que errado, assim. Então, é muito engraçado. E o nome Manguaça, né? Então, é muita pinga. E muito, ó. E foi muito Não, legal. e isso é uma baita de uma experiência também, né? Sim, Então, sim. Porque tudo é muito diferente, né? De fazer, assim, até entre filmes, por exemplo, a experiência é totalmente diferente, porque o pessoal que tá ali contracenando contigo, quem tá filmando, o diretor, então cada experiência é muito única, assim. E é legal. Muito que bem. legal. Outra coisa, né, que eu venho acompanhando é os teus vídeos, né? Amei. Sim. Que a Amei. gente tem que fazer mais. Eu Faz comecei mais, a bem fazer legal. agora, recentemente, uma em que eu interpreto textos, né? E aí eu comecei interpretando textos, assim, conhecidos, tipo Clarice Lispector. E aí eu pensei, cara, e se eu pegasse textos de pessoas daqui? Então, gente, quem escreve me manda. E aí o pessoal me mandou alguns e agora eu vou começar a interpretar esses Que legal. textos de pessoas que escrevem lá da nossa cidade, inclusive. Eu não posso deixar de terminar esse pod aqui, ó, falando da Julie Fazendeira. Julie das galinhas, pelo Julie amor nas de galinhas. Deus. Essa skin aí. Ela é tech, ela é pop, ela é tudo. Como que funciona esse rolê com as galinhas? Então, a minha avó sempre morou em zona rural, assim, né? E eu morei também por muito tempo, até... Muito tempo não, porque sou jovem, né, gente? Mas, assim, até... A minha infância foi com muito contato, assim, com a zona rural. E daí, lá, a gente sempre teve bicho, galinha e tudo mais. E aí, ultimamente, eu tenho compartilhado isso, mas sempre fez parte, assim, da minha rotina, né? A gente tem galinha, já tivemos vacas, temos cavalos. E tudo tu agencia lá o rolê. O meu pai é o cabeça de tudo, né? Porque ele tem a maior parte e aí eu vou lá sempre que dá. Já colocou uma amiga na panela? Uma galinha na panela? Já, gente. Eu nunca matei, nunca consegui. Ah, não. Deve ser bem... Não, Deve ser punk. não tenho coragem nenhuma. Mas, assim, quando eu era pequena, eu me lembro de depenar a galinha com a minha avó. Quando a minha avó era mais jovem e depenava galinhas. Só que hoje em dia eu não consigo nem com cheiro, assim. Então eu sou meio geração Nutella, entendeu? Mas eu me lembro da minha avó É, lá, ó, o lá no negócio é pescoço punk. da galinha. É punk. Mas não dá pra ter muito apego, não. Mas, Gente, Mas o lado bom é que eu vocês, fico... delas. vocês Porque vocês uma hora matavam a elas galinha tão de assim? Eu né, não sei como é que é. carro? Ué, claro, né? Começa Gente, a matar a galinha. lá em casa, lá na minha avó era no Machado.
Gente, Era não tem punk, como. era... Sério, eu lembro que assim, era muito engraçado. A cabeça da gente quando é criança, né? É, né? Porque eu lembro que assim, ó, as galinhas desfilavam na nossa frente. Assim, tipo, Depois tava na panela e, né? e depois, quando a gente só via, era nhaque. Aí, tipo, É, Mas sabe gente. no que eu me apego? Eu me apego que eu fico pensando, não, elas tiveram uma vida muito plena, cara. Porque se tu vê essas indústrias de Ah, bicho, assim, eu fico sim, pensando, gente. gente, o bicho nasce e cresce dentro de um cubículo apertado lá, feito só pra isso. Aí eu fico pensando, não, tá tudo bem, sabe? Coisa elas não boa, estão nossa, sofrendo. arroz com Não. galinha, né? mas é que eu acho que. Uma galinha dói menos, sertaneja. Sei lá, não sei. Uma Não sei como é galinha que funciona, sertaneja. assim, em termos Matatices. físicos. Não. Enfim. Julie, nós temos um rápido reclame do Plim Plim pra nós fazer a nossa pergunta de R$1 milhão, tá? Uhum. Olha só, gente, a Ozirnet tem planos a partir de R$ 79,90, com canais de TV, streaming, Max, Deezer e Globoplay. E além de uma conexão para toda a casa em Wi-Fi Pro, tá, gente? 3196-0044, Ozirnet, né? Aí, pelo Rio Grande do Sul afora, mas em Canguçu e aqui em Pelotas também, tá? Zatec, vendas, instalações, manutenção, câmeras, alarmes, telefone, antenas, portão eletrônico e energia solar. Instalação de ar-condicionado com garantia de serviço. Estou na Rua Júlio de Castilhos, 1134 e pelo 984-23-2468 também, em Canguçu. Pra você que liga, tá, pra pedir lanche, isso é 1970, tá, gente? Em Ultrapassado Canguçu isso, já gente. passou, gente, tá? Qual é o cardápio? Isso não existe mais, tá? O melhor aplicativo de Canguçu é o Ike Fome, tá? Baixe agora mesmo aí no seu pocket e aproveite aí todos os cupons de desconto, tá? Com os melhores restaurantes da cidade. Aproveite. Muito bem. Tu dirige, Julie? Dirijo. Mas Zá! manguaça. Caminhonetes e carros. Mas Muito a caminhonete. bem. Tratores. Tratores também. Fagundes Meu Deus. Veículos, compras, vendas e consignação. Há mais de 10 anos no mercado de trabalho. Referência em qualidade, carros novos e usados. Na Rua Oswaldo Aranha, 224. E também na Júlio de Castilhos, 1699. E pelo 984-19-7450. Beatriz Pova, cirurgia e harmonização facial e botox. Procedimentos clínicos como fios faciais, preenchimento labial, tá? Mas cuidado com o teu preenchimento para não ficar um patinho da lagoa, tá? Botox, rinomodelação, lipoaspiração e tratamento de fraturas, tá, gente? Foi pra festa, apanhou, vai na Beatriz Pova. Ela ajeita. Ela ajeita tudo, tá? 984-150615. Beatriz Pova em Canguçu e Pelotas também. JS Estética e Bem-Estar. Cuidados da sua beleza, corpo e mente. Bronzeamento, massagens, designer de sobrancelhas, limpeza de pele e terapia holística. Ó. Pelo 984-938523. Tá faltando um tarô aí, viu? É. Vamos chamar a Aí, Jô. Julie. Olha só, já foi no Ponte JP? Não. É. Sério, tem que ir. Lá eu sou tem galinha muito também. caseira. É Aham. mesmo? É mesmo, tem que Olha. levar ela. Vamos Mas na lá, panela, vamos marcar um tá? rolê. É. Localizado na RS 265, quilômetro 126, na Santa Augusta, em São Lourenço do Sul. Vem aí, gente, a terceira Colonista em Fest do Ponte JP, no dia 6 de julho. Vem aí a nova rainha, a nova princesa, bombando, tá, Nova gente? corte. Nova corte. Doutor Eduardo Schwartz, clínica odontológica, saúde bucal com experiência em Canguçu. Um novo espaço na Rua Conselheiro Brusque, 394. E os agendamentos pelo 997-065836. E também, para quem quiser entrar ali no site, que eu acho podre de chique, schwartzodonto.com. Como é que é o nome da rua, Carol? Conselheiro Brusque, né? Eu falei certo, tá, ô praga? Olha só, gente, Estilo Som há 15 anos realizando sonhos, competência e credibilidade. Som, luz, imagem, tudo para o seu casamento, 15 anos e batizado. Tá pensando em casar, Julie? Não. Tá pensando em 15 passando. anos? Já foi, né? Um dia vai ter filho, né? Então. É isso aí. Chama Tem o... que planejar bem, porque É. é caro. Sim. Gente, é caro ter um filho hoje em dia, viu? Sim. 984-29-5876, Estilo Som. CT-DORC, clínica especializada no tratamento da dor e coluna vertebral. Mais de 8.000 pacientes atendidos. Sentir dor não é normal.
E aí, quem estiver sentindo uma dorzinha nas costas, liga aí, ó. Dr. Fernando resolve o problema. 984-438648. Doçuras da Gi é uma doceira, tem fabricação e distribuidora de doces, para que todo momento seja doce. São mais de 35 pontos de revenda, palhas italianos, brigadeiros e muito mais. Você que é dono, tá? Ou gerente de restaurante, mercado, comércio no geral, né? Na bodega, tá? Aí, ó, Doçuras da Gi é para você, o produto ideal para revenda. Já experimentei e é top, top. gente. O brigadeiro de avelã, meu Deus, é um sonho. 999-43-0041, Doçuras da Gi. Julie, tem alguma pergunta assim? A gente sabe que tem muita coisa pra falar, né? Uhum. Mas tem alguma pergunta que a gente não fez, mas que deveria? Como Algum é que tá, assunto que tu queria falar? como é que tá o coração? É. Tá batendo? Tá batendo muito bem, graças a Deus. Acho que não, só queria fazer um convite pra todo mundo, que a gente ainda tá com as inscrições abertas pra esse ano do teatro, né? Então, só entrar em contato comigo aí, quem quiser. Acho chique. Já deixa o que- contato aí, já faz É. teu peixe. Então, falando o número, Uhum. deixa eu lembrar do Uhum. número. O meu WhatsApp é 53999-453208. Mas pra falar do teatro, né? É, pra falar teatro, do tá, teatro, gente? que fique claro, senão eu ignoro. E pelo Instagram também. Então a gente tá procurando pessoas, porque quanto mais gente, melhor, né? Pra gente fazer uma peça bem bacana. Então quem quiser, não se acanhe. Ai, vamos ir. A gente faz no remake de Titanic, mas dessa vez tu afunda, tá? Eu vou ficar em cima Gente, da vocês têm que fazer porta. essa cena, gente. Ah, eu acho. Por favor. Gente, essa é a piada do ano. Bota a música da flautinha É, aquelas afinadas. gente, é. Sério, ia ser engraçado. Gente, Julie, muito obrigado, viu, pela tua parceria, pela tua entrevista, pela tua disponibilidade, né? Quero te dizer, assim, que continue a voar, acreditando sempre nos teus objetivos, né? Tu é uma guria fantástica. Que Canguçu, né, cada vez mais abra as portas pro teu trabalho, pro teu talento, né? E que as pessoas também possam sair de casa para prestigiar o teu trabalho, né? Então não desista dos teus sonhos, dos teus objetivos, né? Continue lutando, trabalhando, né? Que o momento aí chegará. Tenho certeza que ainda vamos dividir o carrinho do Projac, tá? Vai ser chique esse momento, Bah, vai né? ser chique, Anotem, doutora. anotem. Anotem, Eu vou vai ficar acontecer. insuportável. Julie, muito obrigada, então, por dividir um pouquinho aqui do teu conhecimento, das tuas experiências de vida, né? Te desejo todo o sucesso do mundo, né? A gente que gosta da arte, né? E vive da arte, Pra nós. a gente só quer que cada um de nós cresça cada vez mais e a gente vê o teu trabalho e vê que está sendo bem feito. Então, cresça, voa, apareça e brilhe. Muito obrigada, gente. Eu queria muito agradecer vocês pelo convite também, pelo espaço. Desejar sucesso pra nós, né? Porque a gente não Amém, chega sozinho em lugar amém. nenhum. Então, que seja um período muito legal nesse estúdio novo, lindíssimo. Chique, Chique, né? pose, Tudo de chique, deles. gente. Tudo Que deles. bom que eu Nada passei nosso. perfume. Nada nosso. Tudo Nem o deles. café, não. Nem o café, nosso. Nem o palitinho. Tinha, nosso. Ah, mas um movimento, né? Porque estamos Ah, todo mundo caminhando junto. Então, agradeço muito mesmo, de verdade. Nós que agradecemos. Gente, nós vamos terminando o nosso episódio por aqui e até a próxima, Até né? a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.